Todos sabemos que a água é o elemento fundamental para a manutenção da vida e da qualidade de vida, atuando de forma direta em todos os processos do ecossistema. O site Brasil Escola informa que aproximadamente 70% da superfície terrestre encontra-se coberta por água. No entanto, menos de 3% desse volume é de água doce e a maior parte está concentrada em geleiras, restando uma pequena porcentagem superficial para as atividades humanas. Está havendo um grande desperdício desse recurso natural, além de seu uso ser destinado principalmente para as atividades econômicas. Atualmente, 70% da água potável é destinada para a agricultura e 22% para a indústria e apenas 9% usado para o consumo humano. O excesso de área de irrigação, manejo errado da água e outras práticas que tiveram como resultado solos danificados, redução e contaminação de águas subterrâneas, causando a redução da qualidade da água e, de um modo geral, poderão ser contabilizadas e embutidas no custo final das commodities. Uma consequência disso é que o mercado poderá optar não somente pelo custo, mas também pela forma como o produto foi produzido, como acontece hoje com os produtos orgânicos. É um dos maiores desafios da produção de alimentos manter a produção alimentar e reduzir a fome sem reduzir as reservas hídricas e danificar os ecossistemas. O site Brasil Escola coloca o Brasil como um país privilegiado com relação à disponibilidade de água. Detém 53% do manancial de água doce disponível na América do Sul e possui o maior rio do planeta, o Rio Amazonas. Os climas equatorial, tropical e subtropical que atua sobre o território proporcionam elevados índices pluviométricos. No entanto, mesmo com grande disponibilidade de recursos hídricos, o país sofre com a escassez de água potável em alguns lugares. A água doce disponível em território brasileiro está irregularmente distribuída. Aproximadamente 72% dos mananciais estão presentes na região Amazonas, restando 27% na região Centro-Sul e apenas 1% na região Nordeste do país. Mas segundo José Graziano da Silva, diretor-geral da Agência da ONU para a Agricultura e Segurança Alimentar, a crise hídrica que o Brasil atravessa põe em risco não só o abastecimento de suas cidades, mas também a oferta de alimentos nos mercados do país. Ele também fala que estamos tendo uma quebra enorme da safra de todos os produtos e que a estiagem deve resultar em preços mais altos nos próximos meses. Ele afirma ainda que o Brasil terá de ampliar seus estoques de alimentos e privilegiar culturas mais resistentes à seca, fenômeno que deve se tornar cada vez mais frequente por causa das mudanças climáticas. O site hoje em dia informa que a pior estiagem em Minas nos meses de janeiro a fevereiro desde 2006 deixa cidades do interior alerta e ameaça o fornecimento de água. O problema já obriga milhares de pessoas a conviver com a situação que não é esperada no início do ano, manter as torneiras fechadas e evitar banhos longos para que não haja desabastecimento. A agricultura e a pecuária são afetadas fortemente com a estiagem. Existe um consenso mundial de uma futura crise de água e a reutilização
é uma das opções onde ela é escassa. Mas o custo do tratamento das águas que apresentam níveis elevados de contaminações biológicas pode ser proibitivo em muitos países. Além disso, a padronização da qualidade microbiológica da água ainda não está bem definida em muitos países. Projeções apontam que em 2025, quase 65% da população viverão no chamado estresse hídrico. Hoje são 38%. Muitas vezes, os recursos hídricos diminuem pelo mau uso da terra, porque a remoção de camadas ciliares, da cobertura vegetal e outros fatores impedem a infiltração da água que recupera a capacidade de campo do solo e as reservas das águas subterrâneas. A água faz parte dos processos bioquímicos. Assim, a seca afeta o funcionamento do ecossistema. A seca afetará os sistemas biológicos através da diminuição da água disponível para o desenvolvimento das plantas e animais, induzindo a mudança para um sistema ecológico mais seco. O site da Sanepar traz outra questão importante, que é a distribuição física da água no planeta. A África e Oriente Médio sofrem muito com a escassez da água e há previsões de que muitos países precisarão importar quantidades imensas para manter sua população abastecida. Suas indústrias, pecuária, comércio, agricultura e serviços funcionando, enquanto não se encontra uma forma adequada de dessalinizar as águas dos mares. Previsões menos otimistas prevêem guerra pelo controle e uso das fontes de água. Outro problema com relação à água são a poluição dos rios, com o uso de agrotóxicos na lavoura, lixo, esgoto doméstico, hospitalar e industrial, lançados sem o tratamento. O desmatamento também, as construções de casas e empresas muito próximas às margens e até a abertura indiscriminada de poços subterrâneos. Em muitos casos, os recursos hídricos se exaurem pelo mau uso da terra. Isso porque a remoção de camadas ciliares de cobertura vegetal e outros fatores impedem a infiltração da água que recupera a capacidade de campo do solo e as reservas das águas subterrâneas. O uso inapropriado da terra pode ameaçar o funcionamento dos ecossistemas. A água atua como peça-chave dos processos bioquímicos. A seca afetará os sistemas biológicos através da diminuição da água disponível para o desenvolvimento das plantas e animais, induzindo a mudanças para um sistema ecológico mais seco. A poluição se torna mais agravante, de modo que a água é o principal veículo de dispersão dos agentes poluentes. A poluição se torna mais agravante, pois que a água é o principal veículo de dispersão dos agentes poluentes. Entra aí o conceito de demanda bioquímica de oxigênio, o DBO. Demanda bioquímica de oxigênio, o DBO. A estabilização ou decomposição biológica da matéria orgânica lançada ou presente na água envolve o consumo de oxigênio dissolvido na água nos processos metabólicos desses organismos biológicos aeróbicos. DBO é a quantidade de oxigênio molecular necessária à decomposição da matéria orgânica carbonada decomposta aerobicamente por vias biológicas. Os animais
naturalmente supre suas necessidades hídricas ingerindo água ou através de alimentos e da água metabólica produzida pela oxidação de alguns nutrientes. Em sistema a pasto, por exemplo, a água contida nas forrageiras contribui para suprir a demanda diária. Entretanto, nos sistemas confinados, onde o alimento oferecido em maior proporção são os grãos desidratados, a água necessária para o metabolismo deverá vir do consumo de água de beber. O site da Unicinos fala que é importante fazermos uma distinção da maneira como se produz carne nos países desenvolvidos e a forma como produzimos carne nos países em desenvolvimento, como no Brasil. Nos países desenvolvidos, não há área para criação como nós temos. Assim, o modo de produção é completamente diferente. É o que chamamos de criação intensiva ou confinada. Esses lotes confinados geram uma grande quantidade de poluentes, muito maior que a nossa criação extensiva no Brasil. Em sistema de criação intensiva, exige a necessidade da utilização de água para a higienização das unidades de produção, para a lavagem dos animais, para resfriamento de seu produto, além da remoção das fezes. Dependendo do sistema de criação de suínos, o consumo de água necessário para a remoção das fezes pode ser até 7 vezes maior do que a utilizada para beber. O sistema de produção normalmente difere na utilização da água por unidade animal e como as necessidades dos animais são supridas. Em sistemas intensivos, o maior consumo de água é para a hidratação. No sistema confinado, o maior consumo é para os serviços. As fezes animais contêm muitos nutrientes, metais pesados, resíduos de drogas e patógenos que podem contaminar a água. Segundo Barros Filho e Moraes, são várias as modalidades de poluição possíveis, podendo assim definir poluição hídrica, a que tem como características principais a introdução de matérias ou energias que alterem as propriedades físicas e químicas das águas superficiais, também das subterrâneas e dos mares. Sendo que os dejetos e detritos industriais, agrícolas, comerciais e domésticos são os maiores responsáveis por tal situação. A poluição pode ser separada em 2 tipos, específicos ou não específicos. O ponto de poluição específico é caracterizado como o local definido em uma área de descarga no curso da água. Já o ponto não específico é caracterizado pela eliminação difusa dos poluentes, como as pastagens. O site InfoEscola define eutrofização como o fenômeno no qual o ambiente aquático caracteriza-se por uma elevada quantidade de nutrientes, principalmente nitratos e fosfatos. Este fenômeno é resultante da poluição das águas por adubos, fertilizantes, detergentes, esgotos domésticos, sem tratamento prévio, que provocam o aumento de minerais e, consequentemente, a proliferação de algas microscópicas que se localizam na superfície. Deste modo, cria-se uma camada espessa de algas
que impossibilitam a entrada de luz na água e impedem a realização da fotossíntese pelos organismos presentes nas camadas mais profundas, o que ocasiona a morte das algas, a proliferação de bactérias decompositoras e o aumento do consumo de oxigênio por esses organismos. E, consequentemente, começa a faltar oxigênio na água, o que gera a mortalidade dos peixes e outros organismos. Isso acontece naturalmente, mas a produção animal e algumas áreas de culturas aceleram esse processo devido ao aumento da entrada das substâncias orgânicas nesse sistema aquático. A Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, divulgou o relatório Tratamento e Reciclagem de Águas Residuárias em Sistema Intensivo de Produção de Leite, onde aponta a falta de tratamento e manejo inadequado dos resíduos da produção animal, causa grande impacto ao meio ambiente. Em muitos países, os efluentes oriundos da produção animal já são a principal fonte de poluição dos recursos hídricos, superando os índices das indústrias, consideradas até então as grandes causadoras da degradação ambiental. Conforme relatório da Embrapa, os sistemas intensivos de produção animal, que utiliza o confinamento de bovinos, suínos e aves, têm aumentado muito no Brasil nos últimos anos, devido à grande demanda de alimentos, principalmente próximo aos grandes centros consumidores, onde a poluição ambiental é fator de risco à sobrevivência do homem e dos animais. E nesse sentido, deve-se alertar para os problemas relativos ao confinamento de animais quanto ao efeito nocivos dos gases obtidos a partir da fermentação dos dejetos sobre os próprios animais e o homem, colaborando ainda para o aquecimento global da Terra. Um dos maiores problemas em confinamento de animais é a quantidade e a concentração de dejetos produzido diariamente numa área reduzida. Conforme Silva e Campos, a disposição dos resíduos orgânicos e efluentes gerados nas instalações de animais tem se constituído ultimamente num problema desafiante para criadores e especialistas, pois envolve aspectos técnicos, sanitários e econômicos. Dessa forma, esses resíduos, se não forem adequadamente manejados e distribuídos nos solos, podem tornar-se uma grande carga poluidora no meio ambiente. Quando o manejo do gado se faz em regime extensivo, a pasto, as dejeções são melhor distribuídas no solo, onde sofre um processo completo de mineralização da matéria orgânica pela atividade biológica do solo, reduzindo a contaminação do ambiente, em virtude da pequena concentração de animais que o regime extensivo implica. A contaminação do solo, dos lagos e rios pelos resíduos animais, a infiltração de água residuária no lençol freático, o desenvolvimento de moscas e gases mal cheirosos são problemas de poluição ambiental provocados pelo sistema de produção animal que não dispõe de tratamento e disposição adequada dos resíduos. O tratamento da água é praticamente
não está implementado nas propriedades rurais. Em alguns países em desenvolvimento, existem regulamentações, mas elas são raramente executadas. São 3 os mecanismos de poluição pela pecuária. O resíduo, como o esterco espalhados em terras como fertilizantes para a produção de alimentação animal e humana. Parte desses resíduos podem contaminar as águas. A contaminação das águas superficiais, diretamente por fezes e outros resíduos, e a demanda por grãos e forragens na pecuária intensiva pode contaminar os rios pelo aumento de uso de fertilizantes e pesticidas. Entretanto, o uso de esterco como fertilizante, de forma apropriada, podem diminuir a necessidade de fertilizantes minerais e contribuir para a diminuição da contaminação. A agricultura e impacto ambiental. O site cultivando.com.br alerta que a produção de alimentos é um dos maiores desafios do mundo moderno. A agricultura hoje produz alimentos para uma população estimada de 6,5 bilhões de pessoas em todo o planeta. O crescimento populacional excessivo tem feito com que o ser humano consuma quase tudo aquilo que o planeta tem para oferecer. Com a população tão grande, é quase utópico imaginarmos uma produção de alimentos suficiente e sem impacto algum. Para que possamos buscar solução aos problemas do mundo moderno, precisamos conhecer ao menos os maiores danos causados pela atividade de maior impacto no meio ambiente, que é a agricultura. Por isso, o autor listou os principais: desmatamento, erosão, perda de biodiversidade, esgotamento da água doce, poluição atmosférica, poluição de águas, desertificação, destruição de mananciais e geração de resíduos. A agricultura no Brasil ainda tem uma forte dependência da utilização de agrotóxicos para controlar pragas e doenças com o intuito de aumentar a produtividade e gerando melhor retorno econômico. Mas eles podem ser altamente tóxicos, inclusive ao homem. O agrotóxico pode contaminar as águas através da infiltração até as camadas mais profundas, chegando ao lençol freático, ou através das enxurradas no escoamento superficial até os rios. Para controle ao meio ambiente do uso de defensivos agrícolas, é preciso a educação do produtor, a prática do plantio direto, o esforço de órgãos como a Embrapa para o desenvolvimento de espécies mais resistentes e do controle biológico de praga, entre outros fatores. Erosão do solo. A erosão é um dos problemas do Brasil na agricultura. A formação do solo o torna bastante suscetível à erosão e vossoroca. Alguns estudiosos apontam esse fenômeno como um dos maiores riscos ambientais do país. E não precisava nem falar, são decorrentes da ação humana. Com a erosão, é necessária a reposição de nutrientes ao solo,
porque ela varre os nutrientes do solo e ainda provoca perda da estrutura e da textura. Provoca também a diminuição das taxas de infiltração e de retenção da água. E ainda a terra levada pela água provoca o assoreamento de rios e de reservatórios, causando mais impactos negativos ao ambiente. Foram desenvolvidas algumas práticas para se combater a erosão. O terraceamento consiste em fazer cortes formando degraus nas encostas das montanhas, o que diminui a velocidade de escoamento da água e evita a erosão. Outra prática é a curva de nível, que consiste em fazer semeaduras seguindo as cotas de mesmo nível do terreno. Como é normalmente necessário fazer curvas para se alcançar o mesmo nível ou mesma altura, essa prática é chamada de curva de nível. O cultivo seguindo as curvas de nível é feita em terreno com baixo declive, porque há necessidade de mecanização. Outra prática é a associação de culturas, que tem a finalidade de evitar que o solo fique exposto entre as fileiras da plantação. Nesse caso, planta-se espécies leguminosas que recobrem bem o terreno. Assim, além de evitar a erosão, garante o equilíbrio orgânico do solo, pois as leguminosas têm a característica de fixar o nitrogênio na terra. Desmatamento. Um dos principais impactos ambientais que ocorre em um ecossistema natural é a devastação das florestas, principalmente das florestas tropicais, as mais ricas em biodiversidades. O desmatamento é o principal fator de devastação. Sua prática está quase sempre ligada a eventos econômicos, extração de madeiras, instalação de projetos agropecuários, implantação de projetos de mineração, construção de usinas hidrelétricas e outros. A consequência imediata do desmatamento é a destruição da biodiversidade, como a diminuição ou até muitas vezes da extinção de espécies vegetais e animais. E como uma coisa leva a outra, o desmatamento agrava o processo erosivo. Então, as principais consequências do desmatamento são aceleração da erosão, assoreamento de rios e lagos, elevação da temperatura, proliferação de pragas e doenças por conta do desequilíbrio das cadeias alimentares e a desertificação. O objetivo da nutrição e da alimentação animal. A exploração dos animais domésticos é feita visando interesses econômicos. Havendo todo um mercado envolvido, podemos falar em indústria da agropecuária. E por que estou falando nisso? É para dizer que é necessário a implementação de técnicas para se obter resultados econômicos na quantidade e na qualidade hoje exigida. Para essa produção econômica, as técnicas se concentram basicamente em genética, higiene, manejo e alimentação. A genética confere ao animal o potencial para atingir certos objetivos, ou seja, produzir de forma satisfatória e a baixo custo. Assim, existem raças e variedades altamente especializadas, obtidas mediante seleção e cruzamentos.
A higiene e o manejo fornecem as condições básicas necessárias para que o animal desenvolva suas potencialidades genéticas. É chover no molhado dizer que sem alimentação nenhum resultado será alcançado. Basta lembrar que a alimentação constitui de 60% a 80% do custo da criação. Há uma diferença entre a alimentação animal e a alimentação animal racional. A primeira é fácil de ser obtida, mas a alimentação racional, que busca rendimento ótimo, só é atingida com esforço conjugado de observadores e de experimentadores embasados nas ciências biológicas, químicas e físicas. O livro didático define, assim, alimentação racional. A alimentação racional dos animais domésticos tem por objetivo fornecer ao indivíduo ou a um grupo de indivíduos de uma determinada raça ou espécie os alimentos capazes de manter a sua vida e assegurar, nas melhores condições de rendimento, a produção que o homem pretende do animal ou do grupo de animais. O problema da alimentação ou arraçoamento se baseia no conhecimento das necessidades nutritivas do organismo. Obviamente que varia em função de sua espécie, de sua idade, de seu sexo, de suas produções. Estamos falando então em nutrição. Atualmente, os nutrientes conhecidos são pelo menos 12 aminoácidos essenciais, 17 vitaminas, minerais, ácidos gráficos, glicídios e outros. A proporção, a dose e forma deve ser levada em conta para a boa nutrição animal. Não só é importante a quantidade do nutriente, mas também fornecê-lo em proporção correta em relação aos outros nutrientes. Existem hoje uma variedade muito grande de opções para a alimentação animal. Mas alguns fatores devem ser levados em consideração. Por exemplo, os alimentos não devem conter substâncias nocivas. Devem ser adaptados às particularidades anatômicas e funcionais dos animais. Devem ser levado em conta a possibilidade de reabastecimento e o custo dos alimentos. A relação de dependência entre os três problemas, nutrição, alimentação e abastecimento, é diferente para homens e animais. Cabe ao técnico conhecer os problemas da nutrição animal, sendo que este é um dos propósitos da sua profissão, que é a produção de alimentos. Criação de bovinos. A criação de gado pelo homem tem duas finalidades principais, a produção de carne e de leite. No Brasil, durante algum tempo, a seleção do rebanho não teve o sentido econômico. O fator racial, o menos importante, é que era valorizado. Utilizando técnicas avançadas na seleção e cruzamento, hoje temos animais com grande aptidão para a produção de carne e leite. Tipo zootécnico é a conformação que torna o animal altamente utilizável em determinado gênero de exploração. O seu caderno didático descreve os tipos zootécnicos do gado de corte e do gado de leite. Dá uma olhada lá. Cadeia produtiva do frango de corte. A avicultura no Brasil iniciou na década de 60. Duas características especiais das aves foram diretamente responsáveis pelo meteórico sucesso do negócio.
elas têm um ciclo de vida relativamente curto e cada indivíduo é capaz de produzir um grande número de descendentes num curto espaço de tempo. Isso confere uma facilidade na classificação e desenvolvimento de aves com aptidões específicas de produção de carne ou de ovos através do melhoramento genético. Assim, foi obtido aves com desempenho na produção cada vez melhor. Veja o quadro. Veja que o quadro traz a eficiência produtiva do frango de corte. E dá para perceber que em 1930, o frango precisava de 105 dias para atingir 1,5 kg. E com a implementação de tecnologias e melhoramento genético, em 2002, em apenas 40 dias, ele atinge 2,3 kg. A produção de frango está vinculada a uma estrutura de alta tecnologia, altíssimo grau de especificidade, provavelmente o maior de todas as espécies e responsabilidades. A estrutura da cadeia produtiva foi inspirada no modelo norte-americano, granjas de elite, granjas de avós, granja de matriz e granjas de frango de corte. O caderno didático explica com detalhes essa cadeia produtiva. Resumindo, nas granjas de elite ocorre a seleção das aves mais produtivas. São levados em conta a fertilidade, maior capacidade de produção de carne, menor acúmulo de gordura, uniformidade, melhor conversão alimentar, que é muito importante porque reflete diretamente nos custos de produção. Melhor ganho de peso, menor mortalidade e vários outros aspectos. As aves dessa granja são cruzadas e darão origem às aves que serão enviadas às granjas avozeiras, que produzirão os galos e galinhas que serão enviadas para o cruzamento e produção nas granjas matrizeiras. O produto desse cruzamento é o frango de corte. Então o diagrama mostra a sequência de produção de frango de corte e galinhas poedeiras. A genética importada e nacional dos bisavós, depois são mandados pelos avozeiros, em seguida o matrizeiros, a incubadora e o frango de engorda, que será mandado para o abate e distribuído em forma de aves inteiras ou aves de corte. A mesma coisa para as galinhas poedeiras, que é a genética importada, que são os bisavós, são enviadas para os avozeiros, depois por matrizeiros, aí o incubatório, as galinhas poedeiras, e segue para o abate e são vendidos como aves inteiras. Biosseguridade. Devo falar que na produção do frango de corte, a biosseguridade é extremamente importante. Então, biosseguridade é o conjunto de medidas integradas que tem como objetivo evitar a entrada de micro-organismos causadores de doenças. Na avicultura atual, foi agregado um grande aporte tecnológico que transformou a criação de galinha de antes no agronegócio avícola dos dias atuais. E isso aconteceu em função da eficiência produtiva das aves e da busca pelo mercado consumidor por alimentos saudáveis. Produção de peixe. Entende-se por piscicultura ou cultura de peixes a criação racional, ou seja, controle de crescimento e produção.
Entra aí não só os aspectos quantitativos, mas também os qualitativos. Também na criação de peixe, podemos ter a modalidade extensiva, semi-extensiva ou intensiva. Essa classificação está ligada ao uso de alimento natural ou uma dose mais ou menos completa de alimentos artificiais. Os peixes são criados geralmente em tanques ou açudes que são parte das propriedades não utilizadas para a agricultura e pecuária. Cunicultura. Cunicultura é a parte da zootecnia que trata da criação de coelhos. Estamos falando aqui da criação com intuito comercial, onde são empregadas tecnologias adequadas de manejo. Os coelhos são animais que em menor tempo podem produzir grandes quantidades de carne, o que vem gerando elevados lucros no mercado com capacidade para absorver, muitas vezes, um volume maior do que a produção atual. Bem, senhores, assim encerramos nossa aula. Obrigado e fiquem com Deus.